Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Muita correria, graças a Deus, né? Porque quando a gente está corrido com muita correria, a gente agradece a Deus que a gente está trabalhando, né? É, e hoje eu e a Sônia, nós estamos aqui para gravar esse bate-papo com os irmãos. O Pedro hoje ele está trabalhando e eu e a Sônia viemos aqui para conversar um pouquinho com os irmãos. Nós queríamos compartilhar com os irmãos algumas situações da nossa vida, porque, meus irmãos, a gente olha muito assim, a gente está sempre olhando os comentários no YouTube, os comentários no Instagram. A Sônia também tem recebido bastante e-mails, até de pessoas que conversam conosco, desabafam sobre a sua vida, sobre a sua história, e que nos emociona muito. E nós nos identificamos muito com algumas dessas histórias, porque nós já passamos por muitas dificuldades e não deixamos de passar, ainda passamos. E a gente acaba, de uma certa forma, se identificando muito com os irmãos que colocam a sua história, né, traz um pouco da sua história, não digo toda, mas traz um pouco da sua história, da sua vivência. E nós queríamos compartilhar um pouco da nossa história com os irmãos, para dizer que os irmãos não estão sozinhos nessa caminhada. Estão sendo amparados primeiramente por Deus, por Jesus, pelos mentores. E nós estamos junto com os irmãos, porque tudo tem um propósito. E o fato de nós estarmos aqui conversando com os irmãos no YouTube teve um propósito, tem um propósito. Então nós queríamos conversar um pouquinho, até eu cheguei a colocar no Instagram, fiz uma postagem muito contente, muito alegre, com o mover que foi feito por Deus no meu trabalho. E eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu já estava esperando, eu queria, que necessitava até mesmo para melhorar o meu local de trabalho, mas eu estava sem recursos financeiros no momento, por conta da pandemia, de tudo isso. Eu acredito que muitos dos irmãos estão passando por esse momento também. E eu venho aqui para falar sobre isso que aconteceu, para dizer para os irmãos a confiança em Deus. Você fazer a sua parte, mas acreditando que Deus, Ele vai prover, que Deus, Ele vai trazer o necessário. E a Sônia, ela acompanha, porque ela está sempre me ajudando no que ela pode, até mesmo lá no meu trabalho, no spa. Ela também trabalha lá comigo, me ajudando. E ela viu as reformas que a gente precisava fazer lá. Só que nós tínhamos compromissos, que são as contas que nós temos que pagar, o aluguel do local, que não é barato. Então, assim, tínhamos esses compromissos e a gente foi protelando as mudanças que a gente precisava fazer, né? Mas o principal, meus irmãos, eu vou só trazer um pouquinho dessa história para vocês entenderem que aonde eu estou agora foi uma promessa de Deus, que Deus cumpriu essa promessa na minha vida. E Ele já veio há muito tempo falando sobre isso, sobre o quanto que Ele estava trabalhando na minha vida profissional. Que um período da minha vida, eu precisei me ausentar do trabalho lá fora, que foi o período que a avó, a sogra da Sônia, mãe do Adil, do esposo dela, do meu cunhado,
ela estava necessitada de muitos cuidados. E a minha irmã, ela não podia parar de trabalhar, primeiro porque ela ainda não estava aposentada, então ela tinha que trabalhar no hospital. E segundo, pela profissão dela na área de odontologia também. E o meu cunhado também, que não estava aposentado ainda, então necessitava de trabalhar. E pagar uma enfermeira era muito caro. Uma diária todo dia para ficar é muito caro. E a gente, exatamente, a gente revezava. A gente pagava uma enfermeira porque precisava, mas a enfermeira não via todos os dias e a gente revezava. Então, eu fiquei esse período durante algum tempo em casa, cuidando dela, ajudando no consultório, cuidando da casa, cuidando do meu filho. Então foi um período assim que eu entendi que Deus me deu para me preparar para algo maior e que estava além da minha compreensão. Às vezes a gente não entende, né, meus irmãos, certas situações que a gente passa. E eu naquela época, por eu querer trabalhar muito lá fora, eu não compreendia o que Deus estava fazendo, a forma como Deus estava me preparando, e principalmente na questão do meu relacionamento com a avó, com a mãe do meu cunhado. Eu aprendi muito com ela, cresci muito com ela. Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus avós. Quando eu nasci, meus avós já eram falecidos. E eu não tive essa oportunidade. Então, eu aprendi a ser neta com ela. Ela me ensinou o que é ser neta. Ela me ensinou o que é ter um carinho de avó, porque ela... Até eu chamava ela de Dona Odete. Aí um dia ela chegou e falou assim para mim: minha filha, você pode me chamar de vó. Não tem esse negócio de Dona Odete, é vó. Eu sou sua vó, você é minha neta do coração. E ali nós construímos um relacionamento, uma amizade muito bonita, um carinho muito bonito. Aprendi muito com ela. Ela me ensinou a dar mais valor para as pessoas idosas, porque ali eu passei a enxergar assim: um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ficar igual a ela, necessitada de cuidados. E eu lembrei muito de uma mensagem que o padre Fábio de Mello, ele fala sobre a inutilidade. E quando eu ouvi essa mensagem, minha avó já tinha falecido, quando eu vi essa mensagem, eu lembrei tanto do momento de inutilidade dela e que ela não deixou de ter importância dela na minha vida. E eu achei essa mensagem dele muito bonita, sabe? E foi um momento muito importante na minha vida. E ali Deus foi trabalhando no meu interior, fui criando um relacionamento com Deus, Deus foi trabalhando nos meus dons, fui tendo o aprimoramento que eu necessitava, a evolução que eu necessitava, fui tendo a minha caminhada, minha irmã me ajudando, sempre do meu lado. Uma colocação importante. Pode. Fazer uma colocação importante, irmão, que a Sabina só está trazendo o contexto da avó, mas teve um outro contexto importante que a gente também não pode deixar de trazer. Que nessa época ela tinha tido o João Vitor, foi a época que o João Vitor nasceu. Ele era pequenininho e ela já tinha... A importância que teve para ele também. Então termina. Eu ia falar tudo, que acho que ela achou que eu não ia contar, mas eu não ia deixar nada de fora. A importância que foi você ter ficado cuidando dele. Sim, foi muito importante, porque eu fiquei presente na vida dele. Então, pude amamentar, exatamente, amamentei ele até os 2 anos. E foi muito importante. Se ele é o filho que ele é hoje, foi a importância dele ter tido, de eu ter ficado esse período dando atenção para ele, sabe? Esse período todo foram anos e anos cuidando da avó e cuidando dele. Ele ia para a creche, porque como eu não trabalhava, meus irmãos,
A minha irmã e meu cunhado, eles me ajudaram muito nesse contexto, por isso que eu sempre agradeço muito a Deus, tudo que a vida deles, porque eles, o que eu não podia dar para o meu filho naquele momento, eles deram. Então foi assim uma troca, sabe? O amor ali, a compreensão. Ele chamava o meu marido de pai. Isso, chamava o Adil de pai. De pai. Então, Posso só complementar um episódiozinho que isso marcou muito a gente, que foi interessante, que ele chamava meu marido de pai. E meu marido tinha um carinho enorme por ele, era como se fosse avô e neto, né? Ele tinha ele como um neto. Aí ele estava, só que ele estudava estava na creche do lado da nossa casa, que era sair de um portão e entrar no outro. E às vezes meu marido subia ali num banquinho que tem aqui no nosso jardim para olhar ele na creche, olhava pelo muro. Aí um dia ele viu e ficou, pai, pai. Aí o coleguinha sabia que não era o pai dele, que o pai dele era outro. Aí dizia assim, não é teu pai, ele não é teu pai, ele é assim. E eles ficaram brigando. Aí o garotinho, ele virou para o meu marido e disse assim, tu não é meu pai? Aí o garotinho esperando que respondesse que não. Ele disse assim, sou sim, sou teu pai. E, nossa, ele ficou numa alegria imensa. Isso marcou muito meu marido. Meu marido ficou impactado. Disse assim, nossa, como ele mudou, como ele ficou, que eu não desmenti ele. Mas ele tinha um carinho pelo meu marido como se fosse pai, era o pai dele. Eles eram muito apegados, né? Inclusive na hora de dormir, quando ele era pequenininho, bebezinho, na hora de dormir, eles dormiam agarrados. E era só o meu cunhado que conseguia botar ele para dormir. Botava ele assim debaixo do braço, com o rostinho dele virado assim para o chão, e andava com ele no quintal e ele dormia. Então eles tiveram uma importância muito grande na minha vida, meus irmãos. Eu agradeço muito a Deus pela minha irmã, pelo meu cunhado. Agradeço muito a Deus todos os dias, porque eles me deram o suporte que eu precisava. Até como eu ficava cuidando da avó, cuidando da casa, de tudo, eles pagaram a escola para o meu filho, plano de saúde do meu filho, meu plano de saúde. Então, não faltava nada para a gente. Nessa época foi importante, você pôde fazer os cursos na tua área Isso, eu ia chegar profissional que exatamente. você exerce hoje. Então, se hoje eu exerço a parte, né, na área de estética, micropigmentação, foi devido aos cursos que eu pude fazer que eles me proporcionaram isso. Então foi uma troca, porque ao mesmo tempo que ela também não queria que eu ficasse parada, queria me ver profissionalmente bem, então quando a enfermeira ficava, os dias que a enfermeira ficava com a avó, eu ia fazer os meus cursos. Eu não ficava parada, eu ia fazer os cursos. Então, nisso, Deus sempre falando comigo, usando muitos irmãos na religião evangélica, que é que eu estava naquele momento, e usava e dizia, estou eu trabalhando na sua vida profissional, em breve vou eu te abrir uma porta. E assim aconteceu. Essa porta foi aberta no ano seguinte, após o falecimento da avó. E fiquei 3 anos nesse lugar. E foi uma fase bem, não vou colocar assim, difícil, mas foi uma fase dura, porque passei por provações. Deus testou muito a minha fé ali, sabe? E dou glória a Deus por isso, porque aprendi muito naquele lugar, cresci muito, me preparou para o outro local que eu fui. E uma coisa que eu queria falar, meus irmãos, eu nunca procurei por nada. Tudo sempre veio até a mim. Inclusive os lugares que eu trabalhei, sempre veio até a mim. Eu nunca botei currículo em lugar nenhum e sempre veio até a mim. E a mesma coisa quando eu fui trabalhar, para trabalhar na área que eu me formei, de estética e de beleza. Deus me abriu essa porta. E eu fui lá. Fiquei nesse local
5 anos, né? E nesse local eu trabalhei como estética, como recepcionista, aí lá aprendi a parte de micropigmentação, de balizamento do olhar e tudo isso. Gostei, me identifiquei bastante, era o que eu queria e fui me aprimorar nessa área, fui fazer os cursos. Para trabalhar com autoestima, sempre gostava de trabalhar isso, né? De fazer a pessoa se valorizar, valorizar pelo que ela é, e conversando e muitas das vezes, meus irmãos, eu tive muita oportunidade lá de falar de Deus. Quantas vidas que Deus levou até no meu trabalho para falar. Eu lembro de uma irmã que ela chegou lá para fazer a sobrancelha e ela estava passando por uma fase muito difícil com a filha. E ela falou assim para mim, depois de ter conversado tudo com ela, de Deus ter me usado, e foi assim, num bate-papo, numa conversa. Daqui a pouco, quando eu percebi, eu já estava indo para uma direção, sabe, e indo assim para um contexto, e eu falando as coisas que eu estava sentindo, estava sendo impulsionada para falar, e aí eu percebi que ela estava chorando muito, chorando, e ela virou e falou assim para mim: olha, a minha filha falou assim: mãe, vamos sair de casa, vamos porque a gente não pode continuar assim. Vamos sair, vamos parecer, vamos lá. Eu marquei para fazer minha sobrancelha, eu vou te levar também. Não, minha filha, não quero. Não, a senhora vai sim. Quando ela saiu da casa dela, ela disse assim: Senhor, eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, não sei por que eu e minha filha estamos passando por tudo isso. Mas eu peço que o Senhor fale comigo, me dê uma resposta, mas eu não quero ouvir a resposta das pessoas que eu conheço. Eu quero que o Senhor use alguém que não sabe de nada do que está acontecendo da minha vida. E ela falou: eu cheguei aqui e ouvi tudo que você falou. Eu agradeci muito a Deus a resposta, agora estou entendendo que tudo que eu estou passando tem um propósito. E eu vou confiar no propósito de Deus. E assim foram com várias vidas. Então sempre me coloquei como instrumento nas mãos de Deus, até no meu trabalho. Mesmo às vezes passando por situações complicadas, mas sempre me coloquei como instrumento de Deus. E esse mesmo local, o spa, eu saí de lá, trabalhei lá 5 anos, saí de lá, que era na época o spa das sobrancelhas, saí de lá para montar o meu próprio espaço. Aí eu subloquei um espaço numa sala. Fiquei nesse local 3 anos. Aí veio a pandemia, tá? Sendo que nesses 3 anos, uma coisa que Deus fez, meus irmãos, Deus me deu tempo. Porque no spa das sobrancelhas eu não tinha tempo. Eu trabalhava de terça a sábado. Eu só tinha domingo e segunda e eu ficava muito cansada. Então eu não conseguia buscar a Deus da forma como eu queria buscar, como eu gostaria. E nesse período eu conheci, pouco antes de sair do spa, de montar meu próprio espaço, eu trabalhar por conta própria, eu conheci o Pedro. E ali Deus me deu tempo para que eu pudesse buscar, e principalmente para que eu pudesse estar do lado do Pedro, no momento que ele estava passando pela transformação dele, que ele aceitou tudo que foi colocado para ele, ele aceitou, e ele precisava que eu ficasse o máximo de tempo possível do lado dele para ajudá-lo, para ele poder vencer a si mesmo, para ele fazer as reformas íntimas que ele necessitava. E eu compreendi isso. Então eu procurava ficar o máximo de tempo, eu concentrava os meus clientes em 2 dias da semana, ficava o restante com ele 2, 3 dias. Passei por dificuldades financeiras, passei porque eu priorizei a obra de Deus e confiando em Deus, no propósito que Deus estava realizando, e principalmente porque Deus me deu tempo, aquele período, como eu busquei a Deus, como eu fiquei com muito mais intimidade com Deus,
sabe, com os mentores, entendendo mais a espiritualidade, entendendo mais a minha mediunidade, entendendo mais os meus dons. E foi não só um período importante para mim, como foi um período muito importante para o Pedro. O apoio, a Sônia orando, ligando para a gente orar. Então foi muito importante. E quando o Pedro ele estava mais fortalecido, que não precisava que eu ficasse tanto com ele, foi justamente nesse período, até no período que passou a pandemia e as lojas começaram a abrir, eu recebi uma notícia que eu não esperava. E eu vi o agir de Deus. O que aconteceu? O local onde eu trabalhei, as donas, né, do local onde eu trabalhei, do spa, as proprietárias, elas tiveram uma certa dificuldade e passaram o spa para a gente. Mas passaram o spa para a gente de uma forma que eu vi o agir de Deus. De uma forma que eu e a minha sócia, que também nós trabalhamos juntas no spa, que elas fizeram a proposta para nós duas, tinham tantas pessoas e elas vieram justamente a nós duas. E uma proposta que a gente viu o agir de Deus e a mão de Deus. Foi bem facilitada. Foi muito facilitada e a gente aceitou. Nós vimos a direção que Deus estava dando. Então, assim como foi hoje, a modificação que a gente precisava fazer no spa, e que no início a gente estava tendo que pagar as contas e tudo, e até mesmo agora, o dinheiro que a gente precisava para poder fazer a obra no spa, Deus providenciou para nós. O dinheiro veio até a gente, até a mão de obra também foi facilitada, e nós vamos fazer a reforma que nós precisamos fazer mesmo em meio à pandemia, mesmo com toda a limitação financeira, Deus está provendo. Então, por que eu estou vindo conversar com os irmãos, falar com os irmãos sobre isso? Porque eu vejo nos comentários as pessoas passando por muitas dificuldades. Então, eu quero dizer para os irmãos que a fé, ela é tudo, meus irmãos. Independente do que você esteja passando, eu sei que está sendo um período muito difícil para muita gente. Eu sei que tem gente até que não está entendendo o que está acontecendo, que não está entendendo o agir de Deus, da espiritualidade, mas, meus irmãos, assim como eu fiz, procura não olhar o que você está vivendo como um problema, mas olha como uma oportunidade que Deus está te dando de você se melhorar. Procure enxergar o que aquela situação quer te ensinar. O que você necessita aprender com aquela situação? Quais são as reformas que ainda precisa fazer, você ainda precisa fazer? Porque se você for olhar a passagem de Jó, você entra lá, você vai ver o livro de Jó, não traz todo o contexto da vida de Jó. Não fala muito do contexto da vida de Jó. Traz, assim, uma coisa bem simplificada. Mas se você for parar para prestar atenção, analisar muito, em profundidade, a passagem de Jó, Jó foi testado por Deus, sim, mas porque ele precisava mudar muitas posturas dele. Ele precisava refletir, reformular. Então, e ele entendeu isso, ele compreendeu isso. Tanto que ele fala para a mulher dele, que chega e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: como fala uma louca, assim falas tu. A gente recebe o bem de Deus e não vai receber o mal? Ele compreendeu. Daqui a pouquinho eu vou passar para você. Então, assim,
que eu queria falar para os irmãos? Que até depois eu vou colocar uma música que fala muito sobre esse momento. Até, por exemplo, do filho pródigo também, né? Que a gente olha as histórias, a Bíblia, meus irmãos, tem muitos ensinamentos ali que você tem que analisar com profundidade e você vê que está trazendo um conselho para você, uma história para você de reforma íntima. Eu vou passar para a Sônia, para ela poder, que ela vai falar sobre Jó, e até ela é ótima para poder falar sobre o filho pródigo também. Não é sobre Jó, irmãos. Desculpa eu estar insistindo, porque tá vindo para eu falar. Eles estão me incomodando para trazer, eu não sei para quem é, mas eu tenho que trazer. Falando de Jó. Jó, segundo a palavra, ele tinha riquezas, tinha muita coisa. Ele tinha uma vida muito boa. Diz que Jó era rico. Mas veio a desgraça sobre a vida dele, ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo, passou a ter uma doença de pele, e ele, segundo a palavra, diz que ele ficava limpando as feridas do corpo com caco de telhas da época, ali limpando. Deus tirou tudo dele. Mas Deus tirou por um propósito bom. Por mais que Jó não entendesse, porque Jó realmente não alcançou o que Deus fez na vida dele. Quando a gente diz assim, Jó entendeu? Entendeu não. Pelas orações de Jó, tanto que ele amaldiçoava o dia que ele tinha nascido. Aí diz assim, não, ele não amaldiçoou Deus. Sim, Deus não. Mas amaldiçoou o dia que nasceu, porque ele não entendeu o que Deus fez na vida dele. Ele não entendeu porque que Deus tirou tudo dele. Mas havia um propósito. E o propósito é que Deus queria que, naquele período de sofrimento, que Deus levou Jó na casa, que a gente diz que leva na casa do oleiro, levar na casa do oleiro é levar para ensinamento. É um período de ensinamento. É aquele período que Deus, pelas escolhas que nós fazemos, Deus permite que a gente passe por aquele processo para que sejamos ensinados. Porque, muitas das vezes, Deus quer colocar algo grande em nossas mãos e nós não estamos preparados para receber, por causa das nossas posturas, por causa do modo da gente ver as coisas, porque, às vezes, nós estamos numa situação tão favorecida que a gente não consegue enxergar nada à nossa volta, não consegue enxergar os irmãos, a necessidade dos irmãos que estão à nossa volta, que, às vezes, a necessidade do irmão não é financeira, mas é a nossa compreensão, é a nossa tolerância. E, às vezes, nós estamos numa posição tão firmes aqui nessa posição que a gente se torna intolerante, porque quantos que galgam, depois chegam e dizem assim, não, eu lutei, cheguei aqui, ele que faça o mesmo. Mas, às vezes, não compreende aquela limitação daquele irmão, que, às vezes, o irmão precisa que alguém o compreenda a dificuldade que ele tem. E Deus vai nos ensinar, permite que a gente passe pelo processo para entender que nós temos que exercer a compreensão. Então, Jó passou por esse processo, porque ele estava na casa do Senhor. Vamos colocar assim, a religião, que eu sou evangélica, a gente diz que é a casa do Senhor, mas ele estava perante Deus, ou ele está num centro kardecista, está num bandista, ou no candomblé, numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, aonde ele estiver. Ele vai lá e bate ponto todo dia que tem que fazer o trabalho espiritual, ele está lá batendo ponto. Pô, ele está ótimo. Nossa, eu estou muito bem. A minha vida está toda resolvida, eu estou financeiramente bem, eu estou bem, eu vou lá, cumpro meu papel, faço o que eu tenho que fazer e toco minha vida, estou sendo abençoado. Aí Deus vai e leva aquele indivíduo na casa do oleiro. Mas leva porque Deus quer dar algo maior. E ele tem que estar preparado para receber. Tanto que Jó foi à casa do oleiro
E ele chegou no momento, no finalzinho, quando Deus fala com ele, está vendo? E ainda questiona Jó e diz assim, onde é que você estava quando eu construí tudo? Construí o céu, construí a terra, eu botei... Tudo que está aí foi feito por mim. Você viu, Jó? Não. Onde é que estava Jó? Estava sendo formado. Então, não tinha... E tinha que passar por aquele processo. Aí o Jó diz assim, quando o Jó vai responder a Deus, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar de você. Tanto que eu estava lá na igreja, eu estava no centro, eu via sempre falar de você. Mas hoje eu te vejo face a face. Hoje eu sei quem és tu. Hoje a ligação que eu tenho contigo é muito diferente de ouvir falar. Então, quando Jó chegou nesse ponto, Deus restituiu a vida dele. E é isso, irmãos, que eu estou trazendo esse recado, porque Deus está falando para alguém, não sei quem é, mas alguém, esse que está recebendo sabe que é com ele. Sabe que é com ele. Para ele parar de se cobrar, porque antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Então, aguente firme. Aguente o processo. Vá à casa do oleiro. Conheça Deus. Eu sei que é para você, que Deus está mandando dizer que é para você. Conheça Deus. Não simplesmente de ouvir falar, bater ponto na casa do Senhor. Não. Tenha intimidade com Ele. Tenha papo face a face com Deus, que é isso que Ele está requerendo de você. Quando você entender isso, que modificar a tua atitude com Deus, tudo vai mudar. É isso que o Senhor está mandando falar para você. E você sabe. Quem sabe que Deus está falando com ele. Amém. Então é isso, meus irmãos. Isso que a Sônia falou, isso é muito importante, porque esse período que eu continuo tendo, eu venho conhecendo Deus a cada dia. Eu venho conhecendo quem é Deus, né? Não que Ele é muito mais, né, do que a gente imagina, mas cada vez que você passa a ter uma experiência com Deus, que você passa por uma situação e você passa a confiar, você passa a vivenciar, experienciar aquela situação, você passa a entender um pouquinho mais de Deus. E assim eu estou passando, e assim acredito que muitos estão passando. E como a Sônia falou, é um prazer muito grande para a gente descer a casa do oleiro, porque nós não temos medo de descer a casa do oleiro, porque quando nós descemos a casa do oleiro, nós somos ensinados, nós somos preparados para algo grande que a gente não sabe o que é, mas que Deus vai colocar nas nossas mãos. Eu acredito que assim seja com todos. Nós temos que nos preparar sempre para algo maior que Deus Ele tem para colocar nas nossas vidas. E uma coisa também, meus irmãos, que eu gostaria de falar eu sei que essa pessoa ela vai me ouvir. Então eu quero dizer assim, que não é só para essa pessoa, para muitas, porque a quantidade de mensagens que eu li, que eu recebi, eu respondi, eu me identifiquei com esses irmãos, com essas irmãs, é dizer assim, o quanto que você é especial para Deus, quanto que você é importante para Deus. Não permita que ninguém fale o contrário. Não se diminua. Você tem valor para Deus, você tem valor
para sua família, você tem valor para aqueles que te amam. Você tem valor para mim, você tem valor para a Sônia, você tem valor para o Pedro, você tem valor para cada integrante da plataforma de oração e para muitos outros que te conhecem, e principalmente para Deus. Então não se diminua, você é capaz de realizar grandes coisas, você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Todos nós temos as nossas limitações, meus irmãos, mas também temos as nossas qualidades. Então olhe para essas qualidades para você poder dar o melhor para você e para o seu irmão. Olhe para essas qualidades, mas qualidades que vão te tornar um ser humano melhor, qualidade que vai te tornar uma pessoa melhor e vai tornar aqueles que estão ao seu redor melhor do que eles já são, porque eles vão aprender com você. Eles vão aprender com as suas atitudes. Eles vão aprender a dar valor a eles mesmos, vendo o quanto que você se valoriza pela criação de Deus que você é, o quanto que você se ama, o quanto que você se cuida. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante. Você assumir quem você é, você assumir a sua beleza, você assumir a sua paternidade divina como filho de Deus, como criação de Deus, e você tomar posse dessa paternidade. Quando eu aprendi a me amar por quem eu sou, eu passei a entender isso, passei a me valorizar mais por quem eu sou, eu passei a querer melhorar muitas coisas na minha vida, a querer fazer mais reforma íntima, a querer dar o meu melhor para mim mesma, para ter o melhor para dar para o meu próximo. E eu passei a superar as minhas limitações, as minhas dificuldades. Quando alguém chega e fala uma coisa para mim, às vezes uma observação sobre mim mesma, de algo que eu ainda não tenha percebido. Às vezes na hora a gente fica meio assim, né? Porque você não quer ouvir alguém chegar e falar um comentário negativo sobre você. Incomoda. Mas quando você começa a fazer a reforma íntima, você quer ouvir os comentários negativos. Porque às vezes você não percebe. Você quer ouvir. Mesmo que às vezes na hora você fique triste, mas depois você para e analisa assim, realmente, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que passar a compreender mais. Eu tenho que passar a melhorar mais isso aqui em mim. E assim você vai achando cada dificuldade, cada coisinha que você precisa melhorar em você, e até mesmo por pessoas que estão ao seu redor e que chegam e falam alguma coisa em você que incomodou a pessoa. Então nós temos que aprender a ouvir o próximo. Se a outra pessoa não quiser te ouvir, aí é problema dela. Mas se você está disposto a melhorar e a fazer a reforma íntima, então aprenda a ouvir. Porque a gente já escuta, a gente já ouve no intuito de rebater. A gente já se arma todo. Né? É isso que acontece. Alguém chega e fala alguma coisa, você já, inconscientemente, você já se arma todo. Então, eu presto muita atenção nisso. Então, eu fico mais atenta no ouvir e menos no falar. Aqui, eu estou tendo a oportunidade de falar até o que eu sinto, o que eu sou, o que eu faço, o que eu estou procurando fazer para me melhorar.
porque a reforma íntima é todo dia. Porque você não vai conseguir fazer 100% de uma vez só. Você vai ter que ir 1% a cada dia. 1% a cada dia. E assim vai. E assim vai. Cada coisinha. 1%, 1%, 1%. E assim a gente vai passar a nossa existência toda se melhorando. E dá para fazer isso. Irmão, desculpe quando eu falo assim, eu tenho um outro recado para entregar. É porque é dessa forma que Deus me usa. E tem assim, eu vou trazer um contexto, e o contexto que eu vou trazer, para quem Deus quer falar, vai entender. Teve uma época na minha vida que eu estava passando por uns processos que eu não conseguia alcançar. E nesse momento, Deus falou assim, Deus usou um irmãozinho que falou assim para mim: vou te mostrar tudo que está no oculto que tu não enxerga. Mas quando eu começar a trabalhar, antes ele falou assim: vou te mostrar tudo que está no oculto que tu não enxerga. Tu vai dobrar igual palmeira. Vou te testar como eu fiz com Jó. Tu vai dobrar igual palmeira, mas não vai quebrar. Mas quando eu começar a trabalhar, não clame misericórdia, deixa eu trabalhar. Aguente firme. É necessário. Porque grande será a obra feita neste local. E se tu não aguentar esse tranco, eu não posso agir aqui. E realmente, quando Deus me mostrou que estava no oculto, que eu não enxergava, dobrei igual palmeira. Meu mundo caiu. Sabrina me acompanhou nessa época e sabe que foi difícil. Quando Deus começou a trabalhar, eu segurei o tranco. Usando o linguajar da minha religião, eu entrei no vento. Padeci, enfrentei o vento, mas era necessário. Eu olhava à minha volta, via o que Deus estava fazendo, sobrava para mim. Porque Deus não estava tocando em mim, não. Mas eu tinha que segurar o tranco. E eu segurei firme o tranco. Deus tocou, trabalhou com quem tinha que trabalhar. Mas eu tive que segurar o tranco. E hoje nós temos essa obra aqui, maravilhosa. Então, Deus está mandando dizer isso, que tem alguns, não é um, são alguns, que Deus mostrou que estava no oculto. A pancada foi grande. E Deus manda dizer: segura o tranco. Tu está dobrando igual palmeira? Tá. Mas tu não vai quebrar. Segura o tranco. Não clame misericórdia. Deixa Deus trabalhar. Vidas são necessárias serem alcançadas. E as vidas só serão alcançadas se você segurar o tranco. E não é um só, não. São vários. Que até perguntam assim: Senhor, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Por que tem que ser assim? As vidas. Às vezes, é necessário o sacrifício de um por resgate de muitos. E quando a gente segura esse tranco, a gente deixa Deus trabalhar. Se a gente não segurar o tranco, Deus não pode fazer a parte dele, porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. Se a gente escolher não segurar o tranco, vidas se perdem. Então, irmãos, para quem essa mensagem está tocando, que está sentindo, que diz assim: essa mensagem está penetrando fundo no meu coração, segura o tranco. As vidas estão em jogo. Olhe para as vidas. Elas precisam ser resgatadas. Olhe para essas vidas.
Elas precisam que você segure o tranco. Essa mensagem que Deus manda deixar. Amém. Meus irmãos, e foi uma fase bem complicada, bem dura, bem árdua, porque como ela disse, eu acompanhei, eu presenciei. E a gente tinha que estar juntas, estar unidas, uma apoiando a outra. No momento que ela precisou de ajuda. E é isso, a união, ela é muito importante. Muito. Porque quando, às vezes, um tropeça, o outro tá ali para estender a mão para ajudar. Quando um precisa de um copo d'água, o outro vai lá e pega, ele não tem condições de pegar, o outro vai lá e pega. Precisa de cobertor, o outro vai ajudar a aquecer. Como o apóstolo Paulo nos ensinou. E nós vivemos isso aqui. A nossa união, ela foi fundamental para que hoje tudo isso aqui existisse, para que essa obra ela estivesse sendo realizada. A minha irmã, ela veio com um chamado diferente do meu, ela veio com uma obra diferente da minha, por isso que a vida dela foi mais dura, foi mais árdua, ela foi muito mais exigida. Ela veio, como diz, né? Veio para receber pancada, para aguentar, receber no lombo e aguentar. Então ela veio para isso, porque como as irmãs falavam, tu és missionária de concerto. E assim é, missionária de concerto, que lutou por todos, não deixou de lutar por ninguém. E nem deixou de lutar por mim. Porque teve um momento da minha vida que se ela não tivesse lutado por mim, eu teria me perdido. Porque a fúria era grande. A fúria era grande para poder me desviar do caminho, me desviar do propósito. Ainda mais pelos contextos que eu passei. E depois ela compreendeu, ela entendeu e ela me ajudou bastante. Então ela veio com essa missão missionária de concerto. A minha, ela já é assim da forma como eu sou usada. Às vezes quando Deus me usa de uma forma bem dura, né? Ele sabe como ele tem que fazer comigo, porque para mim já é mais difícil eu entregar uma mensagem muito dura. Eu penso penso 1 trilhão de vezes antes de falar qualquer coisa pro irmão. Eu fico pensando, eu fico buscando palavras, porque eu não consigo, isso não tá assim em mim, eu não consigo ser dura, eu não consigo ser ríspida. Então isso para mim é muito difícil, é como os irmãos falam, a minha missão é mais consoladora, é mais ajudar, é mais consolar. Já a minha irmã e o Pedro, eles já vieram já como justiça. Então é um complementando o outro. A gente está conversando assim, meus irmãos, porque é muito importante que vocês nos conheçam. Vocês saibam quem eu sou, quem é a Sabrina, saibam quem é a Sônia, saibam quem é o Pedro. Ele hoje não está aqui, está trabalhando. Mas não é porque ele não está aqui que nós vamos deixar de fazer a obra de Deus. Vamos deixar de gravar. Até porque para nós é um prazer muito grande, porque a gente entende a profundidade de tudo isso, meus irmãos. Porque eu lembro quando, na época, quando o irmão veio aqui, esse irmão deficiente visual, ele veio aqui e ele falou, entregou a mensagem para minha irmã e eu estava do lado.
Ele falou: daqui sairá uma grande nação. Falou, eu vejo, ele viu as mudanças que estavam sendo feitas aqui. Ele olhou e via tudo isso nos olhos espirituais, porque ele, né, deficiente visual. Então ele via tudo isso. E na época a gente não compreendeu o que ele falava, né, o que ele queria dizer. E hoje a gente compreende tudo isso. A gente vê o mover que foi feito. E quando uma das mensagens que nós recebemos desse irmão, até de outros, dentro do meio pentecostal, ele tem muito dom de muita profecia, muitos profetas com dons de profecias, de revelação, de visão. Então, eles falavam que nós iríamos, da forma como eles receberam, eles falaram que nós iríamos viajar o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. E hoje isso está acontecendo. A gente só não sabia de que forma seria. Só não sai daqui, mas está no mundo inteiro. Mas está no mundo inteiro. Então, tudo aquilo que foi dito, meus irmãos, hoje nós estamos vendo tudo acontecer, mas foi no tempo de Deus. Tudo acontecer. E no tempo de Deus. Até mesmo o meu encontro com Pedro, até mesmo sobre o Pedro foi falado. Deus havia dito que estava preparando o escolhido dele. Disse, filho, estou eu preparando o meu escolhido para colocar no seu caminho, porque juntos vocês farão a minha obra. E assim foi. E assim aconteceu. Só não foi da forma que eu esperava, que eu imaginava. Mas eu estou muito feliz. Porque eu olho para o Pedro e eu vejo, a cada dia que passa, ele se tornando, que eu falo com muito orgulho dele, eu falo para ele, você está se tornando o homem que Deus disse que estaria preparando para colocar no meu caminho. Eu imaginei de uma forma, eu não imaginei que eu ia ajudar no processo de transformação do velho homem para um novo homem. E eu estou muito feliz por ter participado desse processo de transformação, porque me ajudou a crescer também. Me ajudou muito. E eu não olho dizer que ele é perfeito. Não, ele não é perfeito. Nem eu sou perfeita. Mas ele tem as qualidades dele. E a principal qualidade que ele tem é servir a Deus e a fazer a obra de Deus. E é isso que eu olho, é isso que eu vejo. E é por isso que eu amo ele a cada dia mais. O meu amor por ele, a minha admiração por ele cresce. Eu não olho para os defeitos dele. Eu olho porque ele tem um carinho muito grande pela obra de Deus. Assim como eu tenho, assim como a Sônia tem. E olhem para as pessoas, meus irmãos, não o defeito dela, mas a qualidade, a importância que ela tem na sua vida, mesmo que às vezes você ache que aquela pessoa está te perseguindo, mas às vezes até mesmo na perseguição, ela está te fazendo crescer. Como eu disse, não olhe as situações como um problema, olha como uma oportunidade de crescimento. Eu vou passar aqui para a Sônia para ela falar. Eu estava lembrando aqui de um episódio, a Sabrina estava falando, eu estava lembrando desse episódio, que esse irmãozinho, deficiente visual, ele viu um portal aqui. Isso, na época, nós tínhamos um trabalho voltado para a igreja evangélica. A gente se reunia lá atrás, não aqui, lá atrás. E fazíamos um culto.
E esse irmão, ele viu um portal ali. Aí foi interessante que anos e anos depois, quando via anjos saindo e descendo e subindo ali naquele portal. Eu vejo anjos subindo e descendo ali. É. Falou da forma dele. Aí depois, quando foi dando outras direções, que aí o trabalho passou a ser da forma que está agora. Um irmão também viu. Veio um irmão que ele era kardecista, era da Umbanda. Ele era da Umbanda. Um irmão que era umbandista. Ele esteve aqui. Ele viu no mesmo local o portal que o outro já havia visto. E ele disse assim, e eu vejo um portal ali, e eu vi agora os irmãos que vieram com os irmãozinhos, veio trazido, eles entraram no portal e levaram. Eram deve ter sido os Exus que vieram com os irmãos que precisavam de ajuda, ou outros mentores, entraram no portal e levaram. O portal fica bem aqui pertinho. E é interessante que aqui, por que eu quis gravar aqui hoje, nesse local? Porque esse local aqui que nós estamos, eu sei que vocês estão vendo o nosso local de reunião. Mas eu me afastei, a gente se afastou lá da parede, onde a gente grava, e estamos aqui mais à frente. Por que eu quis sentar aqui neste local? Porque eu vinha orar aqui. Aqui tinha uma cadeirinha que eu ajoelhava aqui, tinha uma poltroninha, que eu vinha aqui, ajoelhava do lado dessa poltrona e ficava orando aqui. Eu ficava a madrugada inteira orando. Então, os irmãos que vinham aqui... Aí vinham os irmãos... Fazia vigília. Fazia vigília. Aqui, eles tinham um dom de visão, eles falavam, nossa, irmã, eu vejo uma fogueira. Eu vejo uma fogueira aqui tem uma fogueira. E era o local que eu vim orar, aqui onde nós estamos. Eu falei assim, vamos gravar onde está a nossa fogueira santa. Aqui é a nossa fogueira. Era o local que eu orava. Aí eu falei, vamos gravar ali naquele localzinho. E foi interessante que uma vez um irmãozinho que veio aqui para ser resgatado, veio o cachorrinho está aqui no meio da gente. O irmãozinho que veio aqui para ser resgatado um dia, ele olhava para cá e disse assim, tem uma fogueira ali. Eu vejo uma fogueira ali. Eu falei, esse é meu local de oração. Agora não é mais, não. Porque a gente modificou tudo. Agora eu não venho mais orar aqui. Eu já tenho outro localzinho que eu vou orar. Porque chegou a turma aqui. Mas pode falar, pode segurar. Pode falar. Então, aí a gente veio gravar aqui hoje para falar isso para os irmãos. E o mover que Deus fez. E agora está esse trabalhinho aqui, que a gente chama de trabalhinho, mas, na realidade, irmão, o trabalho é muito grande. A gente fala de forma carinhosa, sabe por quê? Porque eu passei a minha vida toda assim, pedindo assim para Deus, Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Quero fazer muito a Tua obra, mas eu não quero viver da Tua obra. Eu quero me doar para a Tua obra. E Deus esperou o tempo certo que eu podia fazer essa doação. Porque antes, com os compromissos que eu tinha de cuidar de tantos, e a despesa alta, eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que estar trabalhando muito. Hoje eu não preciso trabalhar tanto, irmãos. Hoje eu já estou aposentada e a gente tem condições assim, de viver com a aposentadoria da gente. Não é luxo, mas dá para viver tranquilo. E eu trabalho menos no consultório. Já não tem aquele horário que eu tinha antes. O cachorrinho que levou um susto ali. Então, hoje eu tenho mais tempo para me dedicar à obra. Graças a Deus, eu estou podendo fazer aquilo que eu pedi minha vida inteira, que eu dizia, Senhor, eu quero trabalhar para Ti, mas eu não quero viver da Tua obra, eu quero poder ter o meu sustento e me dedicar à Tua obra, porque Tu me deu tanta coisa e eu quero retribuir com o meu trabalho. Que de graça eu recebi o Teu amor e de graça eu quero dar o Teu amor. Então, eu colocava isso para Deus. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade.
Então, irmãos, eu vou passar aqui para a Sabrina agora, para eu poder tentar tirar os cachorrinhos daqui, senão eles vão derrubar tudo. Deixa eu pegar aqui o porcaria. Primeiro eu tenho que levar o porcaria. É, porque eles não param, eles são filhotes ainda, apesar do outro ser maior, mas eles são filhotes. Então a brincadeira deles, nossa, eles não param. É, e a forma como. Adora quando eu pego ele. Adora. Mostra aqui pra. Ele fica feliz no colo. Agora ele quer sair por causa do outro. Por causa do outro, é. Deixa eu levar ele pra lá. Vem, Pretinho. Aí o pretinho vai atrás, olha lá. Os dois são filhotes, meus irmãos. Só que um é grandão, porque ele é mistura de, não sei qual a raça, que ele foi o que eu peguei na rua. É, passou a perna. Passou a perna. Ah, agora eu vou te dar o olé. Ele quer brincar, ele quer brincar. E ele é muito esperto, muito. Ele passa a perna quando a gente acha que vai fechar a porta, ele dá um jeito de passar assim correndo muito rápido. Ele é muito arteiro, muito veloz. Esse bobear com ele, bobeou e passou a perna. Mas animal, bichinho é sempre bom, né? Que a gente não pode ter gato, aí tem cachorrinho. É. Então, meus irmãos, eu vou colocar essa música, que é engraçado que hoje eu tava indo pro trabalho, aí eu tava ouvindo essa música e identifiquei muito com algumas pessoas que mandam as mensagens, conversam. Eu vou botar. É da Rose Nascimento. Gente, eu gosto muito. Desculpa estar colocando assim tanta música evangélica, mas é que eu gosto muito dos louvores evangélicos. Gosto de todos, da Umbanda e tudo, mas eu me identifico muito com eles porque eu gosto das letras. Eu gosto da forma como ela é cantada, eu respeito todos os outros, eu ouço meditação, eu ouço pontos da Umbanda, gosto de todos, até da música católica também eu gosto, mas eu me afinizo mais com a evangélica, tá? Se vocês quiserem também estar sugerindo alguma outra música, podem sugerir também, tá bom? Vou colocar essa daqui, ó. Só vou diminuir, senão vai ficar muito alto. Das emoções. Peraí. Tem chegado só notícias de derrotas. Deixa eu só pegar ela aqui, que aí é melhor. Achei. E para o nosso próximo, para o nosso irmão. Então eu oro, Pai, por essas vidas, para que eles possam, Senhor, buscar em Ti a força necessária e buscar dentro deles, porque o Senhor está dentro deles, a força necessária para as transformações necessárias em sua vida, para que assim eles possam dar o melhor a cada dia de sua existência para Ti, auxiliando o próximo, auxiliando a si mesmo e auxiliando os irmãos. Que eles possam enxergar nas situações os Teus ensinamentos sendo manifestados, as oportunidades sendo dadas de crescimento, de reavaliações e reformulações, mas sabendo que dependendo das escolhas, dependendo, Senhor, do que a pessoa escolhe vibrar, estará sintonizando contigo, estará sendo amparado. Por isso que o Senhor está usando o meio de comunicação para propagar a Tua luz através de quantos estão com o coração sincero para fazer a Tua obra, para que o máximo de vidas possam ser alcançadas,
para que o máximo de vidas possam receber a tua luz através dos instrumentos que o Senhor usa, que o Senhor está usando neste tempo, nesta geração. E nós, Senhor, como instrumentos que nos colocamos em tuas mãos, oramos a Ti por esses irmãos, por cada vida. Por mais que o momento ele seja difícil, seja delicado, mas que o confiar ele é importante. Façamos sim a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte. Mas sempre em mente, como diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque tudo tem um tempo certo para acontecer. As coisas acontecerão no tempo e no momento que nós estivermos preparados, tivermos feito as reformulações necessárias para receber aquilo que o Senhor está preparando para nós. Porque, primeiramente, é o espiritual e as demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro daquela irmãzinha que, passando por muitas dificuldades financeiras, não tendo o que comer, e o Senhor tocou no coração dela e disse: vá fazer a minha obra. E ela precisava, ela tinha recebido uma proposta, recebido um convite para trabalhar, para fazer faxina numa casa, e que com aquele dinheirinho ela ia poder fazer, não a compra do mês, mas ia poder comprar um pouco de comida para dar para os filhos que estavam com fome, que a despensa dela estava vazia. E tu incomodou ela e disse: filha, vá fazer a minha obra. Vá fazer a minha obra, porque da tua despensa cuido eu. E ela te obedeceu. Ela foi fazer a tua obra e o Senhor cuidou da despensa dela. Porque o Senhor usou a tua filha, que está aqui do meu lado. No dom que ela tem, ela sentiu a fome dessa irmã. Ela sentiu a dor no estômago dessa irmã. E a minha cunhada, que foi junto, ela chamou minha cunhada e disse: toma, pega esse dinheiro e vai comprar comida para ela, fazer a compra para ela, porque Deus tocou, mostrou para ela a fome que essa irmã estava sentindo, e para ela não iria faltar. E assim fez. Minha cunhada foi no mercado, comprou comida, ainda sobrou dinheiro para ela comprar o gás, porque ela também não tinha gás. E o Senhor disse para ela: vá fazer a minha obra, que da tua despensa cuido eu. E ela foi, porque tudo já estava preparado. Ela ganhou muito mais do que se ela escolhesse ir fazer a faxina. Ela só ia comprar o básico, só para alguns dias, para 2, 3 dias. E ela, por te obedecer, Pai, tu encheu a despensa dela, porque o Senhor usou teu servo, a tua filha, que também faz a tua obra, para abençoar essa irmã. E o Senhor, através da tua filha, encheu a despensa dela para o mês inteiro. E é assim que o Senhor trabalha para aqueles que confiam em Ti. Por mais que às vezes não entenda o que esteja passando, mas quando Tu diz: vai fazer a minha obra,
se modifica, se reformula. Estou te ensinando e a pessoa confia, tu prepara o melhor, Pai. E assim eu acredito que esteja sendo com cada irmão que está nos ouvindo. E eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de poder falar do teu amor, da testemunho, Senhor, do teu agir através das nossas vidas e na vida dos irmãos, Pai. Muito obrigada por esse momento, Senhor Jesus. Amém.